Só olhar para cá. Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos, convidados especiais para essa live. Temos hoje 2 convidados para nos falar sobre um assunto que nos interessa muito enquanto educadores, enquanto formadores de opinião. E antes de apresentá-los, eu quero desejar as boas-vindas a todos os agentes educacionais do Programa Agrinho, todos os instrutores e instrutoras do Senar Goiás, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Temos o pessoal dos sindicatos rurais, mobilizadores, mobilizadoras, colaboradores do Sistema FAEG-Senar, os funcionários da casa, FAEG, Senar e FAG. Enfim, a todo o público que nos assiste nesse momento, desejamos, em nome do Sistema FAEG-Senar, as boas-vindas, assim também o fazemos para os convidados dessa manhã. Temos conosco a psicóloga Cláudia Mello, ela é psicóloga clínica, tem várias outras atuações que ela falará mais na sua própria apresentação, e o Domingos Cunha, idealizador e veterano do Instituto Shalom, com atuação no Brasil, em Portugal e em várias outras experiências. Enfim, os convidados de hoje não só são meus amigos pessoais, como são meus mestres, e eu tenho uma honra muito grande, uma felicidade de poder apresentá-los aqui nesse momento. Então, para dar as boas-vindas e cumprimentar os ouvintes, aqui estão conosco a Cláudia e o Domingos. Cláudia. Então, bom dia, pessoal. Eu agradeço muito a Fátima. Para nós é uma honra também estar com vocês. A gente usa uma expressão aqui no Goiás, né? O agronegócio é uma das nossas fontes, né, de trabalho, de renda, e isso nos traz muita dignidade. Então, para nós é realmente um prazer muito grande estar com vocês, trazer um pouquinho do que a gente está aprendendo aí na nossa experiência de vida, como psicóloga, e dentro da nossa experiência, compartilhar um pouquinho com vocês. Então, gratidão pelo convite, Fátima, e espero que a gente consiga contribuir com todos vocês. Ok, com certeza. Cláudia. Domingos. Bom dia para todas, para todos. Um abraço, Fátima, Cláudia. É um prazer a gente poder conversar, compartilhar e, sobretudo, contribuir para esse horizonte de cuidado com o ser humano, sobretudo nas situações mais frágeis em que as pessoas muitas vezes se encontram. Então, essa é a nossa praia, né? Cuidar de pessoas e contribuir para que cada pessoa descubra sentido para a sua vida e possa deixar aflorar o melhor dela mesma. Então, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, então, sejam bem-vindos. E aí, antes de passar para a Cláudia, eu quero dizer a quem nos assiste nesse momento que sinta-se à vontade para enviar perguntas. Já temos, inclusive, algumas perguntas antecipadas. E aí pensamos a estrutura desse momento da seguinte forma. A Cláudia vai apresentar mais a parte técnica, teórica, também com alguma experiência de vida, e depois entra o Domingos falando mais de como identificar esses traços de personalidades nos alunos, nos familiares. Então, pessoal, você que está conosco nessa live, nesse momento, permaneça até o final. E esse final está previsto para até às 10 horas. Então, é bastante conteúdo, bastante prática, bastante dica de como ajudar uma pessoa, seja ela próxima, seja ela uma pessoa amiga, seja um aluno, seja um familiar, enfim. E o autocuidado consigo próprio, para que você esteja bem e possa cuidar de quem está o mais próximo possível de você e ir ampliando essa rede de cuidados.
Então, envie suas perguntas aí pelo chat do YouTube e serão respondidas todas ou o máximo que pudermos, ok? Então, agora eu passo para a Cláudia, e aí vamos nesse bate-papo aí que eu tenho certeza que valerá a pena. Então, todos que estão conosco, nós temos participação, inclusive, de outros estados, várias pessoas, várias redes aí convidando o pessoal para esse conteúdo que é tão importante, especialmente nesse momento atual de pandemia, de modo mais especial nesse mês de setembro, lembrando que todo dia é dia, toda hora é hora de cuidar de si e das pessoas. Então, vamos lá. Cláudia, é com você. Então, pessoal, eu faço parte de um instituto junto com o Domingos. A gente tem aí uma caminhada de 10 anos juntos, né? Mas uma caminhada aí, o Domingos, um pouco mais de 50, e eu estou chegando lá, nesse cuidado com pessoas. E o tema suicídio, ele é um tema sempre muito difícil para se tratar. É um tema que a gente costuma evitar, porque o suicídio, além de ser uma morte, ele é uma morte que parte de uma escolha. Uma escolha que, dentro do que nós vamos compartilhar com vocês, pode ser uma escolha consciente e pode ser uma escolha não consciente. Então, eu venho aqui não só como psicóloga, como profissional dessa área clínica que lido, né, com pacientes com, a gente chama de ideação suicida. Então, dentro da minha clientela, eu atendo 2 vezes por semana apenas, e tenho uma atuação em empresa, em grupos. Isso me faz fazer contato, né, com pessoas que são professores, que não estão ligados diretamente à clínica, e isso me traz muito prazer, porque eu penso que a clínica é um movimento extremamente importante, mas ele é de um atendimento individual, e nessa proposta que a gente tem, que eu penso que é o papel de vocês também como educadores, a gente não se propõe exatamente a tratar um paciente, mas a esclarecer as pessoas, a lidar com esse paciente, com esse cliente, né? Que nem sempre ele é paciente, ele é um cliente. E ele está aí, né? Ele está aí no nosso meio, ele está na nossa família, e eu, inclusive, tenho um caso de suicídio na minha família, então, para mim, esse tema, além do interesse clínico, né? Eu tenho um interesse pessoal, tenho alguns casos na família, mas um caso especial que eu tive um irmão com 32 anos que cometeu suicídio, e eu, como irmã mais nova e depois como profissional, eu me interesso muito pelo assunto, né? Então, a gente combinou, conversamos eu e Domingos, para a gente não ficar aqui trazendo dados para vocês, porque os dados, eles estão muito fáceis, né? A Organização Mundial de Saúde, ela traz para a gente números que são muito relevantes, né? A gente sabe hoje que um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo, né? Nós sabemos que o Brasil aumentou em 7% o número de suicídios, e um dado relevante, e eu acredito que esse dado seja muito importante para esse público, para nós que somos pais, eu tenho filho adolescente, e é um assunto que sempre me chamou muita atenção, mesmo antes do meu filho se tornar um adolescente, né? O fato de um adolescente ele tomar essa decisão pelo suicídio de uma forma muito rápida, né? Muito rápida e normalmente muito certeira. Eu ia dizer assertiva no sentido de dele atingir o objetivo, né? Que é de fato morrer, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Dentro desse bate-papo com Domingos, a gente vai trazer algumas informações relevantes. E um outro dado que eu acho interessante, de todos que existem, né?
esse suicídio, o suicídio de adolescentes é a segunda maior causa de morte no mundo. Em jovens entre 15 a 29 anos, só perde para acidentes. Então, assim, é um número realmente muito preocupante para a gente. Outro dado que eu acho relevante e que tem muita relação com a minha experiência de consultório é que, como esses levantamentos são feitos no mundo, os países onde a renda é maior, né, geralmente tem um número de suicídio mais elevado. E aí a gente se pergunta, né, como assim? Não são as pessoas mais pobres, mais sofridas, que cometem mais suicídio? E a minha prática, minha experiência no dia a dia, ela me mostra isso, né? E a gente percebe que um dos fatores, claro que são muitos, um dos fatores mais relevantes para uma pessoa desistir da vida é o que a gente chama de sentimento de desesperança. Ele perde a esperança, ele não tem mais o que esperar da vida, né? E a gente sabe que essa decisão, que a perda desse sentimento, ela tem uma relação com o dinheiro, porque o que traz para o ser humano um sentido para a vida, normalmente não é material. O principal sentido da vida, ele não vem da matéria, né? Ele vem de outros aspectos que na psicologia a gente chama de intrapsíquicos, mas que a gente vai chamar aqui dentro da nossa abordagem de essência, né? Nós temos uma essência, nós temos algo que antecede a matéria, a vida aqui, né? A vida terrena, vamos chamar assim. E quando a pessoa não tem dinheiro ou tem pouco, é natural que ela tenha um sentido, né, para buscar. E ela tem um pensamento de que quando ela tiver uma condição de vida melhor, ela vai ser mais feliz. O contrário, quando eu tenho um paciente no consultório que ele já tem muito dinheiro, então ele já tem, teoricamente, tudo que poderia trazer para ele um sentido, e ele não percebe sentido. Então, esse é o paciente que mais me preocupa. E esse é o número que nós temos, né, mundial. Países de primeiro mundo, países onde as pessoas têm uma renda melhor, os números de suicídio são mais altos. Então, esses dados ajudam a gente a perceber que existem alguns fatores que contribuem para essa decisão que normalmente não fazem muito parte do que a gente chama de senso comum, né? No senso comum, hoje, a gente pode pensar que pós-pandemia nós vamos ter uma onda de suicídios, porque empresas vão quebrar, porque pessoas vão entrar em crise econômica. E talvez a nossa fala de hoje desmistifique um pouco isso, né? Eu acho que é um pouco essa missão que eu, Domingos, e os nossos parceiros, professores do Instituto, eu acho que é um pouco essa missão que a gente tem, de trazer para as pessoas, através de uma sabedoria simples, sem deixar de ser profunda, informações sobre o que é essa essência, o que traz sentido para a minha vida, depois que eu já conquisto algo material, ou mesmo antes de conquistar algo material. O que é esse algo mais? Então, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com uma abordagem e a gente precisa compreender aspectos da nossa personalidade que nos levam a perceber
eu gosto muito de um autor que ele fala assim, que nós chegamos aqui e nós temos algumas perguntas, né? De onde a gente vem, quem a gente é e para onde a gente vai. Eu acredito que todos nós já nos fizemos essas perguntas. E esse autor, ele diz que para essas três respostas existe para essas três perguntas existe uma mesma resposta. E a maioria dos brasileiros acreditam em Deus. Pode ser que tenha alguém que não. E na nossa trajetória, no nosso trabalho, isso não é muito relevante para nós. Os nomes que se dá para isso não é o mais importante, né? O mais importante é a gente perceber que existe algo mais, né? Eu posso chamar de Deus, eu posso chamar de universo, eu posso chamar de energia. O nome não interessa muito. E esse autor, ele diz que nós viemos de Deus, somos um pedacinho de Deus e retornaremos a Deus, né? Então, isso quer dizer que nós temos uma origem, isso quer dizer que nós temos um self. Dentro da proposta da psicologia como ciência, nós chamamos isso de self. E quem tem um self bem estruturado, quem tem uma essência presente na vida, ela, por si, pode ser o próprio sentido. E nós passamos por aqui vivendo de uma forma saudável, harmônica, né? E vamos cumprir essa jornada. Mas a gente sabe que muita gente está ficando no meio do caminho, né? E aí, uma discussão que a gente quer compartilhar com vocês é dentro dessa leitura da personalidade, algumas características de personalidade, o que normalmente impulsiona um indivíduo para tirar a própria vida, né? Então, alguns fatores. E o que fazer, né? Eu vou compartilhar essa palavra com o Domingos, a gente vai bater uma bola aqui juntos em cima disso. E como psicóloga, eu já queria deixar uma dica, né, com vocês. Primeiro, duas dicas. Primeiro é que quando a gente se depara com alguém com uma fala suicida, é natural que a gente use o senso comum, que a gente se assuste, que a gente, às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente diz, não, bobagem, que isso, né? Então, um profissional, ele jamais expressa um comportamento com algum juízo, né? Do tipo, não faça isso, ou vamos tomar uma cerveja, ou pensa aquilo. Por que que a gente, né, se comporta dessa forma? Porque essa é uma forma respeitosa de estar aberto ao que o outro está me trazendo. Então, o outro está me trazendo algo. Ele está verbalizando algo. E eu não vou emitir nenhum comportamento, nem de susto, nem de tentar ajudar, nem de apaziguar. Eu primeiro vou ouvir. Eu vou ouvir com atenção, e com aquele ouvido da essência, aquele ouvido do coração, aquele ouvido da possibilidade. Então, essa é a minha principal dica. Tem um parente, tem um amigo, tem alguém que você percebe ou que já verbalizou isso com você, ouça, sem julgamento. E segundo, se você sente que precisa fazer algo, qual é a primeira coisa a fazer? Talvez a primeira e a única. Estabeleça com essa pessoa um contrato. Contrato verbal. Acolhe o que ela está te trazendo, sem explicar, sem curiosidade, sem emitir emoções, sem chorar junto. Estabeleça com ela um contrato. Diga para ela: se comprometa comigo de que você não vai agir nos próximos 3 dias,
próxima semana, no próximo mês. E busque, né, um profissional que possa te orientar. Pode ser, sim, uma fala momentânea, especialmente dos adolescentes, né? Mas pode não ser. Então, são essas duas dicas que, durante toda a nossa faculdade, a gente ouve muito isso, e depois, na prática, a gente vê que isso funciona. Costumo dizer para os meus pacientes, os momentos de crise não são momentos de tomar decisão, são momentos de se separar, não são momentos de se suicidar. Me dá um tempo, me dá uma semana, me dá um mês. E aí a gente vai tirando esse paciente desse estado, né? Pode ser um transtorno, pode ser uma crise, pode ser uma dificuldade, normalmente é uma dificuldade momentânea, né? E ela passa e a gente consegue tirar o cliente desse estado. Dentro dessa leitura que a gente faz dos clientes enquanto personalidade, eu queria que o Domingos trouxesse para a gente a grandeza que é, né, essa sabedoria que a gente trabalha, que é o Eneagrama. Enea significa 9, grama significa esquema gráfico, ou seja, é uma abordagem matemática, física, filosófica, é uma sabedoria, né? Muita gente não sabe, mas a psicologia vem da física. A psicologia, antes de mais nada, chamava psicofísica. Então, ela tem uma relação muito estreita com o pensamento também lógico, né? Pensamento lógico, as emoções e as ações. E essa sabedoria que a gente trabalha, ela nos orienta de uma forma simples, nessa jornada terrena, né, a nos conhecer. A gente fala que o nosso carisma dentro do instituto que nós trabalhamos não é essa ferramenta, não é a psicologia, não é religião, é o ser humano. Então, a gente está aqui a serviço do humano, trazendo para vocês uma sabedoria que a gente experimenta. A gente gosta de dizer isso, a gente não ensina, a gente não vende, a gente vive, né? E a gente experimenta ela no nosso dia a dia. Dentro dessa jornada que um dia a gente está muito bem, outro dia a gente também está meio cabisbaixo, um liga para o outro, e a gente faz parte, né, dessa sociedade humana, e a gente traz com muito carinho para vocês um pouquinho, né, Domingos? Na verdade, é bem pouquinho, porque o tempo é pequeno, né? Mas é algo que a gente sempre faz com um coração muito aberto. Muito bem, Cláudia, Fátima e todos os que estão nos acompanhando. Durante a sua fala, Cláudia, me lembrei aquela frase de Viktor Frankl que diz: quem tem um sentido para viver é capaz de suportar quase qualquer coisa. Há coisas que são insuportáveis, por exemplo, a fome, a violência, há questões que são insuportáveis, mas dentro daquilo que é suportável, quem tem um sentido, uma razão para viver, naturalmente consegue suportar mais, aguentar mais, superar mais. E acho que isso está muito neste universo da fala que a Cláudia já trouxe, né? Eu gostaria de começar lembrando uma coisa do nosso dia a dia, né? Se a gente está fazendo uma viagem de carro e acende uma luz vermelha no painel do carro, e se a gente não souber o que significa essa luz vermelha, a gente vai continuar a viagem. E de repente era a luz do óleo e o motor vai bater e lá se foi. Agora repare, se eu souber, eu li o manual do carro, eu entendo como é que funciona o carro, eu entendo o que é que significa cada luz do painel. Quando acende a luz vermelha e eu sei que é a luz do óleo, o que é que eu faço? Eu vou parar num posto, eu vou pedir ajuda, eu vou repor o nível do óleo e eu vou seguir viagem. Ora,
os seres humanos vieram sem manual, nós nascemos sem manual, mas ao longo da história a humanidade sempre tentou manuais, né, que ajudassem a entender o ser humano. E o Enneagrama é essa sabedoria que a gente procura vivenciar, aprender e compartilhar. Podemos dizer que é um manual muito profundo, muito simples e ao mesmo tempo muito prático do ser humano. E eu acredito que dos desafios que nós temos, especificamente nesta área da tendência ao suicídio, é a gente achar que todas as pessoas funcionam do mesmo jeito, que as pessoas reagem do mesmo jeito, que os sintomas são iguais em todas as pessoas. E a realidade nos mostra que não é assim. Por exemplo, quem é mãe, quem é pai, sabe que os filhos são diferentes. Às vezes a mesma coisa que você diz para 2 filhos, cada um reage de uma maneira diferente. Às vezes você diz uma coisa achando que vai motivar o seu filho e cada um tem uma reação diferente. Quem é professor sabe disso muito bem. Às vezes a mesma coisa que você diz na sala de aula, um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro. Então, nós somos diferentes e talvez a grande contribuição que o Enneagrama pode nos trazer para esta área é ajudar a entender a diferença das pessoas, como as pessoas são diferentes, como as pessoas reagem de maneira diferente, não é? Eu diria, o Enneagrama vai nos dizer que existem pelo menos 9 padrões de comportamento. 9 maneiras de ser e de estar na vida, de olhar a realidade e de reagir perante ela. E esses 9 podem chegar a 27 padrões e podem chegar a 54 e até a 108 padrões de comportamento inconsciente. E agora repare, se nós não entendermos isso, se nós não tivermos assim um manual, um mapa, um GPS que nos ajuda a fazer essa leitura das tendências inconscientes, que às vezes a própria pessoa não consegue controlar, é muito inconsciente. E nós que lidamos com pessoas, se não tivermos um mapa, uma compreensão, a nossa tendência simplista é achar que todos funcionam do mesmo jeito. Eu estava lembrando aqui, eu estava dando um curso há alguns anos para um grupo de professores da Universidade Federal do Ceará, eu moro em Fortaleza, e eu expliquei um determinado tipo de comportamento, um determinado padrão, e quando eu terminei de explicar, uma senhora médica, professora da Faculdade de Medicina, disse assim: agora eu entendi o que a minha família está há 1 ano e meio sem conseguir entender. Aí ela contou, olha, um domingo teve uma confraternização da família, aí juntou a família grande toda, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, filhos, aquela coisa toda, um monte de gente. E quem animou a festa? O meu cunhado, que era o cara admirado, querido, o gente boa da família. Ele é que fez churrasco, ele é que contava piada, ele brincava com todo mundo, todo animado, como sempre. Mas nesse dia ele estava muito animado. Aí, finalzinho da tarde, cada um começou a ir embora. 8 horas da noite chega a notícia que esse meu cunhado cometeu suicídio. E até hoje ninguém entende. Mas ele estava tão feliz na festa, ele estava radiante, ele estava esbanjando alegria, brincando com todo mundo. Como é que ele fez isso? Como é que a gente vai imaginar que iria acontecer isso? Pois é, porque nós estamos acostumados a pensar que os sintomas ou os sinais que a pessoa emite quando está aí descendo a ladeira rumo ao suicídio, que é a pessoa fica triste, fica desanimada, fica para baixo. Pois é, mas cada um manifesta isso de uma maneira diferente.
E se nós não tivermos um mapa que nos ajude a fazer essa leitura, nós vamos nos surpreender e vamos ficar sem entender, né? Qual é a grande contribuição do Enneagrama? O Enneagrama nos ajuda a identificar crenças. As crenças são pressupostos que nós na infância criamos. Nós criamos uma visão do mundo, da realidade distorcida, mas criamos. A partir de experiências dolorosas, traumáticas, a gente cria uma crença. Por exemplo, nós, pelo tempo, teremos que ser breves, isto é só para dar uma pequena pincelada de como essa tradição pode ajudar-nos, é uma noção muito breve, né? Mas, por exemplo, no Enneagrama, e nós costumamos identificar os padrões pelos números, isso tem a ver com a origem matemática do Enneagrama. Por exemplo, o tipo 8 no Enneagrama, ele tem uma crença desde a infância que é: viver para mim é passar uma imagem de força e de respeito, ter controle sobre tudo, sobre a minha vida, sobre as pessoas, sobre as situações. Essa é a crença. Então, para eu viver, para eu sobreviver, eu tenho que ter esse controle. Agora, repare, quando essa pessoa perde o controle sobre a situação, na cabeça dela, a sensação é: eu não suporto viver. E aí o suicídio pode aparecer como uma saída para aquela situação que se tornou insuportável. Nós vamos ver o 9, o tipo 9 do Enneagrama. A crença do 9 é: viver para mim é evitar conflitos. Não entrar em conflito com as pessoas, com a realidade externa, e também não entrar em contato com os meus conflitos internos. E enquanto o 9 consegue isso, aparentemente está tudo bem. Agora, quando o 9 não consegue mais evitar conflitos externos ou internos, ele não sabe o que fazer. Ele perde o controle. E aí, gente, o suicídio pode aparecer como uma saída para aquilo que é insuportável. O tipo 1. O tipo 1 do Enneagrama tem uma crença que é: viver para mim é aperfeiçoar. Há um senso de responsabilidade, de ter que se aperfeiçoar a si mesmo, aperfeiçoar os outros, aperfeiçoar o mundo. Quando eu estou fazendo algo que eu sinto que eu estou aperfeiçoando, está tudo bem. Aparentemente está tudo bem, embora isso demande um esforço enorme. Agora, quando eu sinto que eu não dou conta mais de aperfeiçoar, de fazer, quando eu não dou conta de assumir a responsabilidade, a minha vida fica sem sentido. E isso, eu lembro, por exemplo, pessoas tipo 1, quando aposentam, elas entram em crise existencial, porque a sensação é: e agora? Que sentido que tem a minha vida? O tipo 2, a crença é: viver para mim é ajudar os outros. Para não olhar as minhas necessidades. Agora imagine quando a pessoa tipo 2 está ajudando todo mundo, se dedicando e cuidando dos outros. Aparentemente está tudo ótimo. Porque ela não olha para as necessidades dela. Agora, quando ela não tem mais possibilidade de cuidar dos outros, e eu me lembro, por exemplo, mães, pais, cujos filhos vão embora, seguem o rumo da vida deles, e agora eles ficam sozinhos e não têm mais ninguém para cuidar, eles se perguntam: que sentido é que tem a minha vida? Acabou. Tipo 3. A crença do tipo 3 é: viver para mim é ter sucesso, fazer coisas para impactar as pessoas, para ser visto com admiração, metas, sucesso, resultado, êxito profissional, ser bem visto e admirado. Enquanto o 3 está nisso, gente, aparentemente está tudo bem. Agora, quando ele não consegue, quando vem um fracasso que fica explícito, seja um fracasso profissional, seja um fracasso afetivo, a sensação é: eu não dou conta, eu não suporto fracasso, eu não suporto essa sensação de não ser bem visto pelas pessoas, de rejeição emocional. No tipo 4, nós temos uma crença que é: viver para mim é buscar emoções fortes.
viver emoções intensas, ou muito amor ou muito ódio, ou morre de amor, morre de ódio, ou muita alegria ou uma tristeza profunda, e há no 4 uma tendência para uma tristeza profunda, há uma certa atração pela dor, pelo sofrimento, às vezes com tendência para a vitimização, para o drama. E aí, repare, quando não tem mais isso, quando a pessoa não consegue encontrar emoções fortes, a sensação é: a minha vida não tem mais sentido, a vida é um absurdo. E aí a tendência ao suicídio pode aparecer como uma saída romântica para uma vida sem sentido. No tipo 5, a crença é: viver para mim é preservar a minha autonomia e garantir a minha privacidade. E enquanto o tipo 5 consegue fazer isso, manter esse isolamento, essa proteção emocional, para que os outros não se intrometam na sua vida e ele não precise depender de ninguém, aparentemente está tudo bem. E quando o tipo 5 não consegue mais fazer isso, a sensação é: eu não vou dar conta, eu não consigo lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, eu tenho medo de perder o controle. E o tipo 6, a crença é: viver para mim é camuflar a minha ansiedade, não deixar, ou seja, é uma pessoa muito ansiosa, uma sensação de medo, de incapacidade, de insegurança permanente, a sensação de medo de viver, medo de não dar conta. E então essa ansiedade, o 6 tenta camuflar, arrumar escapes para diminuir essa ansiedade, sobretudo para que os outros não percebam a minha ansiedade. A sensação é: se os outros perceberem a minha ansiedade, eu vou ser exterminado. E enquanto o 6 dá conta de driblar a ansiedade, tudo bem, mas quando não dá conta mais, os fantasmas cerebrais tomam conta. E aí a sensação é: eu não vou dar conta, eu vou ser exterminado. E o tipo 7, a crença do 7 é: viver para mim é evitar sofrimento buscando prazer. Lembram lá o exemplo que eu dei do cunhado da professora da Universidade Federal? Era tipo 7. Tipo 7. Então ele acha que a melhor maneira para evitar sofrimento, porque ele acha que não dá conta de lidar com problemas, com sofrimento, e ele acha que a melhor maneira é buscar o prazer, a alegria de fachada, encontrar razões bonitas, pintar a vida com lentes coloridas. E quando ele dá conta de fazer isso, tudo bem. Agora, quando ele não dá conta, a sensação é: eu não suporto mais sofrer. Eu não dou conta de sofrer. E então, repara, a crença é melhor morrer do que sofrer. Sofrer eu não aguento. Morrer é só uma vez, é melhor. Então, repare, você vê que cada pessoa tem uma crença diferente. E é essa crença que pode levar a pessoa ao suicídio. Eu diria, as crenças são mecanismos de defesa, proteções, é como se fosse um fusível que nós criámos na nossa infância para suportar a vida. Enquanto o fusível aguenta as descargas elétricas, tudo bem, mas quando a descarga é muito grande, o fusível papoca, não aguenta mais, aí nós ficamos perdidos. E aí, gente, é uma ladeira que vai levar-nos para a depressão, que vai levar-nos para um estresse acentuado, depois uma depressão, e que em alguns casos pode chegar ao suicídio, né? À ideação suicida e depois à concretização mesmo. Então, eu me parece que a riqueza do Enneagrama, ela nos ajuda a entender o que é que leva cada pessoa a entrar nessa espiral de destruição, o que leva cada pessoa, nos ajuda a entender quais são os sinais, os sintomas, a sinalização que cada pessoa dá, quais são as luzes que acendem em cada tipo e que nos indicam que a pessoa entrou nessa espiral de destruição. E terceiro, talvez o mais importante, o Enneagrama me ajuda a entender o que é que eu posso fazer para ajudar cada pessoa a reverter esse movimento. Tenho uma palavra, tenho uma luz que eu posso ajudar a acender dentro de cada pessoa, que tem a ver com isso que a Cláudia já trouxe da essência.
de despertar aquilo que tem de melhor em cada pessoa, que também é algo único, aquela centelha divina que cada um de nós é, e que às vezes está escondida, está adormecida. O Enneagrama nos ajuda a tomar consciência disso. E quando nós reacendemos, ajudamos cada pessoa a reacender dentro de si essa centelha da essência, é como se isso abrisse uma janela e trouxesse um brilho no olhar, acendesse o sentido da vida, a esperança. E então isso também pode nos ajudar a ter respostas. Então, ajuda a entender as causas, ajuda a entender como cada pessoa reage e ajuda a entender também janelas para sair dessas situações. Então, a gente acredita por experiência, né? Porque já temos acompanhado vários casos de pessoas com ideação suicida à luz desses padrões, desse mapa do Enneagrama, e a gente percebe como isso ajuda e como é diferente para cada pessoa. Então, o quanto ajuda nós conhecermos a pessoa do jeito que ela é, não reduzirmos todo mundo e achar que todo mundo é igual e que todo mundo reage do mesmo jeito, né? Conhecendo as pessoas, nós podemos entender, podemos cuidar e, sobretudo, esse mapa do Enneagrama, ele desperta compaixão. Talvez seja o mais bonito no meio de todo este universo que estamos abordando, compaixão. Compaixão de cada pessoa por si mesma e compaixão pelo outro. E dentro daquilo que a Cláudia já trouxe, talvez a nossa atitude mais importante é de compaixão. Se a pessoa sentir que você, que eu, que alguém está com ela, e eu vejo essa questão do acordo, de fazer acordo, como a Cláudia trouxe, eu vejo como a pessoa sentir que alguém se interessa por mim, que alguém me ouviu, me escutou, me acolheu e se interessa por mim. Isso é compaixão. E o Enneagrama é um GPS de compaixão, é um instrumento de compaixão. Ok, Domingos, Cláudia, muito obrigada pela fala de vocês. Essa conversa vai longe, né? Teríamos muito a falar a respeito. Temos aqui já algumas perguntas e antes delas um comentário de que a live está ajudando a entender melhor o Setembro Amarelo. E aí eu trago uma contribuição de que o Setembro Amarelo é todo dia, toda hora. Quem tem ideação suicida, quem é depressivo e ansioso, o é durante todo o ano, a cada minuto, então fiquem bem atentos. Esse mês ele é mais comemorativo, é mais intenso, porém, especialmente quem está na educação, convivendo com adolescentes, enfim, é um público que precisa realmente estar atento a isso. Então, realmente, o objetivo é esse, é sensibilizar para essa causa, é ter essa escuta de qualidade, como bem trouxeram os convidados, é estar atento aos sinais, a luz vermelha que acende no painel. E aí, Cláudia, você na sua fala citou um autor. Se você não lembrar do nome agora, não tem problema, mas aí depois você me passa e eu passo para a colega Andréia Peixoto, que perguntou qual que é o autor que você se referiu, daquela fala fantástica acerca desse tema. Eu vou até pontuar mais de uma pergunta, e aí vocês, até para potencializar mais o nosso tema, de repente em uma já vai respondendo a outra. Pode ser, Domingos e Cláudia? Vocês fazem okay. Com vocês? Tranquilo. Os nossos convidados têm um compromisso de até 11 horas encerrar esse trabalho, e nós somos muito honrados a essa agenda. Uma outra pergunta é como que os familiares devem agir diante de uma pessoa com depressão? É feita pela Marluce Duarte, nós agradecemos. E tem uma pergunta de alguém que já conhece o Enneagrama, e aí, em respeito à maioria, possível maioria que não conhece, eu peço que essa resposta seja bem entendível para os demais, que é a seguinte: os subtipos da tríade emocional são mais susceptíveis à depressão? Ou seja, aquelas pessoas, para quem não conhece a ciência do Enneagrama, são aquelas pessoas mais emotivas, aquelas que fazem mais drama, que demonstram mais isso, elas são mais susceptíveis à depressão?
Agora com vocês a palavra. Então, eu posso começar com essa, tá bom, Cláudia? Você responde à outra, né? De como ajudar. Olha, eu diria que a partir desse mapa do Enneagrama, nós poderíamos dizer, olha, os 3 tipos da tríade emocional, que são os tipos mais sensíveis, eles têm uma propensão maior para a tristeza, têm a carência afetiva, mas os tipos práticos têm uma tendência maior para a frustração, a decepção. Os tipos racionais teriam uma tendência maior para a falta de sentido. Mas, em termos de suicídio, me parece que o Enneagrama nos dá uma outra pista, que são as tríades de Horney, é uma outra subdivisão dentro do Enneagrama. Uma tríade seria a tríade formada pelos tipos 8, 7 e 3. Aquilo que Horney chama os tipos que se relacionam com o mundo tentando transformá-lo, aqueles que vivem acreditando que a realidade tem que ser do jeito deles, e então eles tentam mudar a realidade ao jeito deles. Depois temos uma tríade daqueles que se submetem à realidade, que não tentam mudar, mas se adaptam, que seria o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 6. E temos outra tríade formada pelo 4, 5 e 9, que é a tríade daqueles que ficam indiferentes, que se afastam, desligam da realidade. A realidade é outra coisa e eu sou outro mundo. Ora, a partir dessa chave de leitura, nós temos aqui pistas muito claras para entender o comportamento dos tipos. E a tríade que tem uma propensão maior ao suicídio é a tríade 8, 7 e 3. Porque eles não se adaptam às situações, eles têm pouca capacidade de resiliência, de adaptação. Então, quando a realidade não é do jeito que eles querem, ou quando eles tentam mudar a realidade e não dão conta, o suicídio pode aparecer como uma saída. Os tipos emocionais, eles podem ter uma tendência à tristeza, mas eu diria que a capacidade deles de aguentar a tristeza é maior, eles lidam melhor com isso. Então, eles só chegariam ao suicídio numa fase posterior, numa fase mais agravada, né? E os mentais também, né? Então, me parece que a tendência é maior no 8, no 7 e no 3, e a gente ouve isso e ouve das pessoas como elas realmente, as pessoas se identificam com esses tipos, como elas realmente percebem essa tentação maior, e a realidade também nos mostra de muitas pessoas que chegam à concretização, né? Outros tipos podem até ter tendência, aparentemente o tipo 4, ele parece ter uma tendência, mas no 4 a motivação é outra, no 4 a motivação aparece como uma estratégia de chamar a atenção, de atrair a compaixão, e não propriamente como uma determinação, como a Cláudia disse, mais prática, mais assertiva de chegar ao final, né? Ok, obrigada, Domingos. A Cláudia vai continuar na resposta das perguntas. E só uma dica aí, para quem está ouvindo, nossa, mas eu não estou entendendo essa coisa de número, que número é esse? Fique tranquilo, os nossos convidados, especialmente o Domingos, ele fala desse lugar, do cientista, dessa ferramenta de autoconhecimento e de compaixão, mas você entenda a fala dele como um olhar atento, porque esses comportamentos, eles estão aí no nosso meio, muito próximos de nós. Do nosso lado pode ter alguém com esse comportamento. Então, é isso que nós queremos que vocês extraiam dessa conversa. Como é que na prática, e aí eu já coloco mais uma questão para a Cláudia, como é que no dia a dia e também para o Domingos, na prática, como é que o professor na sala de aula ele pode identificar isso, né? Primeiro, respondendo à pergunta sobre o livro, ele é um livro, o autor chama Abdul Karim, é um livro que trata dessa sabedoria que nós estamos citando,
Ele não tem tradução para o português, é um livro em espanhol. É um livro excepcional. Eu sei que o Domingos tem ele também, que um amigo nosso nos presenteou. E nós temos um outro livro que chama Eneagrama Sementes, que é nosso, do Instituto. Tem um capítulo nesse livro que eu trago alguns comentários do Abdul Karim, né, a esse respeito, né? Isso me marcou muito quando eu li o livro. E pegando um pouco essa fala da participante e a da Fátima, quando nós falamos de comportamento, nós lembramos de psicólogo, psiquiatra, neurologista, né? Nós lembramos da ciência, de todas as ciências que tratam do comportamento. E quando nós falamos de personalidade, do ponto de vista científico, nós temos 4 grandes teorias da personalidade. Nós temos a psicanálise, que é uma metaciência, né? Nós temos as teorias humanistas, nós temos as teorias cognitivistas, comportamentais, e temos as teorias de traço. O que são as teorias de traço, traços de personalidade, características de personalidade, né? Essa teoria de traço, ela fundamenta todo o nosso arcabouço de avaliação psicológica no mundo, né? E o Eneagrama, quando a gente fala de tipo, a gente fala traço, né? Um tipo é um traço, é uma característica mais marcante. Então, quando eu preciso fazer um psicodiagnóstico, eu vou fazer um levantamento de traços, né? Traços de personalidade. Eu preciso entender de teoria do desenvolvimento, eu preciso entender de psicopatologia, e aí eu tenho um levantamento sobre as características dessa personalidade. E aí eu ainda tenho 2 pilares. Eu tenho traços de uma pessoa saudável e uma pessoa não saudável. Essa sabedoria, se eu tiver que relacionar ela com a ciência moderna, eu traria ela e colocaria em cima de todas essas 4 grandes teorias que a ciência valida, que o ambiente acadêmico trabalha e respeita. Então, o Eneagrama, ele está ali como uma sabedoria, olhando para essas 4 grandes teorias e todas as outras. Ela não nega nenhuma delas. E aí eu já entro na pergunta, né, da participante sobre como observar uma pessoa na família com depressão. Essa é uma pergunta que sempre nos coloca, né, num lugar de compaixão, como o Domingos colocou, porque mesmo para nós profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, um diagnóstico ele não é algo muito fácil, muito simples, né? Então eu diria o seguinte, que quando eu vou fazer um diagnóstico, eu vou aplicar testes, esses mesmos que eu citei, né? Por exemplo, nós temos validado no Brasil o MBTI, é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, o Inventário Fatorial de Personalidade. Eles todos têm essa mesma base conceitual que nós estamos tratando aqui com vocês, né? Então, é importante a gente perceber que o Eneagrama não é algo alheio à ciência. Ele é algo que surgiu muito antes da ciência, né? A gente fala que quando o homem das cavernas pegou uma pedra, olhou para ela, falou, eu posso me defender com essa pedra, amarrou um pedacinho de madeira e se defendeu, ele estava fazendo ciência. Ele observou uma pedra, ele observou um pedacinho de madeira, ele juntou, ele criou um instrumento. Isso é ciência, Cláudia? Claro que é, né? Então, o Eneagrama, ele existe há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E hoje, o que a gente está vendo é a ciência fazer pesquisas em cima disso que os nossos ancestrais já precisavam, como o Domingos falou, trazer para o dia a dia deles. Para quê? Para entender o ser humano, né? Então, quando alguém fala para mim assim, Cláudia, Eneagrama não é ciência, eu falo, vai estudar, né? É bom estudar mais um pouquinho. Então, voltando ao diagnóstico, né? O que é importante? Você observar, né?
E eu falo, gente, que não adianta também só observar, né? Não adianta só fazer o diagnóstico. Então, o que me encanta nessa sabedoria é essa possibilidade que as pessoas ganham de não só conseguir uma observação mais profunda, né? Eu falo que eneagrama é para todo mundo. Domingos faz eneagrama em tribo indígena, que o povo é tudo analfabeto, gente. Então, eneagrama não é um instrumento da ciência. Ele tem muito aspecto científico, mas ele é uma linguagem simples. Quando eu chego como psicóloga em uma comunidade de gente humilde e eu trago o eneagrama, elas entendem, e isso para nós é muito importante. Eu falo que dentro do laboratório de pesquisa, se eu sair de lá com essa linguagem, eu não vou alcançar quase ninguém. Então, voltando ao diagnóstico, diagnóstico é feito por um profissional especializado. É importante ter um diagnóstico? Sim, mas mais importante do que o diagnóstico é saber observar esse ser humano que tem aí. Como é que eu vou me comportar com ele? Como é que eu vou compreender ele melhor? Né? E aí, gente, eu queria só encerrar minha fala com uma percepção que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de suicídio, o que a gente pensa é alguém que... Quais são as principais formas de suicídio hoje no mundo? Enforcamento, ingestão de pesticidas e arma de fogo. Quando a gente olha para essas três, a gente se assusta. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para outras formas de suicídio indireto e inconsciente. Quando você trabalha demais, quando você não se cuida, quando você ingere muito açúcar, muita gordura, muito refrigerante, quando você não olha para você como um ser que tem um corpo, que precisa ser cuidado, isso é uma forma de suicídio indireta. Quando você tem relações tóxicas, quando você vibra sempre, né, no medo, na angústia, na tristeza, na depressão, isso é uma forma indireta de suicídio. E essa forma, às vezes, elas são legitimadas. Por exemplo, no Brasil, tem gente que trabalha demais, vive com celular, acha bonito. Isso é uma manifestação de ego. Isso não é bonito, isso te leva para um suicídio indireto ali pelos 50, 60, né? Então, assim, suicídio, gente, não é só essas três formas assim mais rápidas, né? Queria fechar minha fala com isso, Fátima, porque eu vejo que isso é muito sério, gente. A gente não se cuida. E aí vem um vírus e leva quantos mil pessoas? Por quê? É o vírus? Não, gente, é a gente que já estava doente. Ok, Cláudia, reflexão super pertinente e apropriada. Em honra à agenda dos convidados, nós realmente precisamos encerrar agora. A Cláudia já se despediu, agora é o Domingos. E tem uma pergunta que se alia muito à anterior, que possivelmente não tenhamos tempo de respondê-la em função da importância, que é, assim como o familiar, no caso específico do adolescente e do jovem, como identificar potenciais pistas e como que a família pode perceber isso melhor. Domingos, se na sua despedida você puder dar uma dica rápida aí, porque você tem compromisso bem agora, e eu já agradeço a Cláudia e ao Domingos por essa contribuição imensa, ok? Vamos lá, Domingos? Olha, Fátima, eu diria em relação a essa pergunta, o importante é autoconhecimento. Nós trouxemos aqui essa tradição do Enneagrama, né? É um dos caminhos, não quer dizer que seja só isso, hoje temos muitos caminhos, mas esse caminho do autoconhecimento em geral, seja qual for a versão que você busque, isso é fundamental e é indispensável. Conhecer-se, primeiro, conhecer-se e conhecer o outro. Isso é a chave, é a base, né? Esse olhar atento para o ser humano, de escuta, de ver o ser humano como um mistério, de aprender a contemplar esse mistério que o ser humano é, e depois a compaixão. Eu estava lembrando aqui
dentro disso que a Cláudia falou, a gente pode ter muitas teorias, mas há coisas que são simples e que nos ajudam e que é a base de tudo, né? Eu estava lembrando, eu conheço uma pessoa muito próxima, que é uma pessoa muito simples, que vive numa comunidade muito simples. Ela tem feito um processo fantástico de autoconhecimento, de trabalho pessoal. Há algum tempo ela me mandou uma mensagem, 9 horas da noite, dizendo assim: estou desesperada, porque chegou aqui na minha casa uma menina de 19 anos dizendo que vai cometer suicídio. E eu não sei o que dizer para ela. E eu disse, olha, eu não estou podendo atender neste momento, eu estava num trabalho, e você faça o que puder, escute, acolha, e pode orientar, amanhã eu posso atender essa menina. No dia seguinte a pessoa me ligou e disse assim, olha, eu não sei o que é que eu fiz. Eu ouvi, no final dei um abraço nela e ela saiu tranquila. Que bom, gente. Porque ela tem a experiência pessoal do autoconhecimento e ela teve a compaixão de ouvir, de prestar atenção e de abraçar, de mostrar de algum jeito que aquela pessoa era importante para ela. Então eu diria, olha, se nós queremos ajudar pessoas, nós precisamos entender de pessoas, precisamos entender como as pessoas funcionam. Se eu não souber como é que um aparelho de celular funciona, eu vou mexer e vou estragar, vou desconfigurar. Agora, se eu entender, se eu compreender, eu vou poder lidar direitinho com o aparelho. Com pessoas o desafio é muito maior, porque nós, seres humanos, somos infinitamente mais profundos, mais complexos, somos mistério. E perante o ser humano a gente precisa ter essa atitude de encantamento pelo mistério da vida. Muito obrigado e um abraço, Fátima, muito obrigado, um abraço, Cláudia, e um abraço para todas as pessoas que nos acompanharam. Gratidão, Domingos Cunha, gratidão, Cláudia Mello. A contribuição de vocês para Goiás, para o Brasil e para o mundo é incomensurável. Deixamos aqui os nossos agradecimentos em nome do Sistema FAEG, Senar e FAG, sindicatos rurais, enfim. Essa é uma semente que fica, dentre tantas que estão sendo semeadas nesse mês de setembro. Setembro amarelo é todo dia, é todo momento. Fiquemos atentos, acolhemos, ouçamos essas falas que tem nos dito. Muito obrigada mesmo a cada participante que nos honrou com a presença nesse momento. Tenham todos um excelente dia. Grande abraço. Um abraço, bom dia.